Olá pessoal, tudo bem? Muito bem, vamos então agora dar prosseguimento à última aula, né? E vamos lembrar do último resultado que a gente fez na última aula, porque ele sem dúvida é um dos resultados mais importantes desse capítulo, tá legal? Até porque dele decorre uma série de outros resultados importantes, ok? Bom, esse resultado do qual eu estou falando é o primeiro resultado de, na verdade, uma família de resultados, onde eles se dedicam a basicamente estabelecer condições suficientes para que a gente possa comutar o limite com a integral, ok? Então assim, é sempre nesse tipo de resultado é sempre assim. Você tem que uma sequência fn converge para f, uma sequência de funções mensuráveis converge para uma outra função, né? É também mensurável desde algum ponto de vista, essa convergência pode ser pontual, pode ser uma convergência quase sempre, pode ser uniforme, enfim, tem uma série de tipos de convergência, inclusive a gente vai ver uma seção que se dedica somente a isso daqui a algumas aulas, né? E aí a gente gostaria de saber sob quais hipóteses a gente pode afirmar que a integral do limite dessa sequência, né, é igual ao limite das integrais de fn. Ok? Ou seja, né, quando que a integral de f de μ, quando a f é o limite de alguma sequência desse tipo, quando que é igual ao limite das integrais, ok? Pois bem, então o primeiro resultado que a gente viu nesse sentido é o teorema da convergência monótona, né? Que a gente viu na aula passada, no finalzinho da aula passada, e era um resultado que falava assim, olha, vamos só dar uma relembrada nele aqui rapidamente, né? Então era o teorema da convergência monótona, e a grosso modo ele falava assim, se você tinha uma sequência de funções, né, em L+, de tal forma que essa fn ela converge para f pontualmente em x, pontualmente no domínio, ok? E se essa sequência é uma sequência não decrescente, ou seja, se fn é menor ou igual do que fn mais 1 para todo n natural, ok? Então, o que o resultado falava era que a integral do limite dessa sequência, que por sua vez é a função f, é igual ao limite das integrais de fn de μ quando n vai para infinito, ok? Isso que era o enunciado do teorema da convergência monótona, beleza? E aí vamos lembrar, né, um pouquinho que antes do teorema da convergência monótona, pouco antes dele, a gente definiu o que vinha a ser uma integral de uma função mensurável, né? Então quando você tinha f, um elemento de L+, a gente definia, né, a integral de f com respeito a μ como sendo justamente o supremo das integrais de funções simples que estejam abaixo de f, ok? Ou seja, é o supremo das integrais de φ, quando você faz φ varrer todas as funções simples não negativas que são menores ou iguais menores ou iguais do que a f, ok? E aí, pessoal, uma vez que a gente provou isso daqui, a gente enunciou algumas propriedades a respeito da integral, tá? Tudo isso antes do teorema da convergência monótona. Então, por exemplo, a gente enunciou, né, que a integral de uma constante positiva vezes a função f é essa constante vezes a integral da f. A gente enunciou que se f for menor ou igual do que g, então a integral de f é menor ou igual do que a integral de g, ok? Mas a gente não enunciou, porque até aquele momento a gente não tinha ferramentas para poder demonstrar isso, que se você tem duas funções, ou mais até, né, de L+, então a integral da soma delas é igual à soma das integrais. A gente não enunciou isso, ok? E por que a gente não fez isso? Porque a gente não tinha, embora isso seja verdadeiro, até aquele momento a gente não tinha ferramentas para poder provar isso, ok? Ocorre que agora a gente tem, que é o teorema da convergência monótona. Então a gente vai começar agora essa aula, né, justamente provando um teorema que fala justamente que quando você tem qualquer família finita de funções em L+, a integral da soma delas é igual à soma das integrais. Na verdade, vale mais. Se você tiver qualquer sequência, ainda que seja uma sequência infinita de funções mensuráveis em L+, quando você olha para a soma delas, a integral da soma é a soma das integrais. Isso sempre vale. Tudo bem, pessoal? Então esse daí é justamente o primeiro resultado aqui que a gente vai estudar agora, tá? Que é esse teorema 3.15, né? Que fala o seguinte, se você tem fn, uma sequência finita ou infinita, ok? Então assim, na verdade esse termo sequência se aplica sempre quando você tem uma família numerável infinita, né? Mas aqui vocês me permitam usar esse termo também quando você tem uma família finita de funções. A gente aqui também está chamando isso de sequência finita, embora a gente saiba que de fato não é, né?
mas acho que vocês não entenderam o que é que eu quis dizer. Então imagina que você tem uma coleção finita ou infinita de funções em L+, tá? Então, se você definir a f como sendo a soma dessas funções, sendo essa soma finita, se você tiver uma família finita, ou sendo ela uma soma infinita, se você tiver uma sequência de fato, né, uma quantidade infinita de funções, então a integral da soma é igual à soma das integrais. Percebeu? É isso que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui, grosso modo, é que a integral da soma das fn's para n, não sei, variando desde 1 até n, ou então desde 1 até infinito, né, depende da situação, a integral da soma é a soma das integrais. Ok, pessoal? Então é isso aí que a gente vai querer demonstrar. Basicamente isso. Ou seja, a validade dessa expressão aqui. Bom, uma vez feito isso, a gente vai poder, sem medo, garantir, né, que quando você tem duas ou mais funções, a integral da soma é a soma das integrais. Então, muito bem, vamos tentar demonstrar isso daqui. Como é que a gente faz? Primeiramente, a gente vai mostrar que esse enunciado é verdadeiro quando você tem uma família finita de funções, ok? Ora, mas para isso, basta você provar que vale para duas, né? Porque se valer para duas, por indução finita, você prova que vale para qualquer quantidade finita, para qualquer soma finita de funções, ok? Então vamos considerar primeiramente duas funções em L+, f1 e f2, ok? Bom, o que acontece? Ambas as funções elas são não negativas e mensuráveis, porque o L+ é justamente o espaço dessas funções. Então, pelo último teorema da penúltima aula que a gente viu, se eu não me engano, a aula 8, a gente sabe que existem duas sequências de funções simples em L+, tá certo? Onde φn converge crescentemente para f1 e ψn converge crescentemente para ψ2. Isso está dito aqui, ó. Por isso que sejam essas duas sequências de funções, essas sequências não decrescentes de funções simples, onde φn converge crescentemente para f1 e ψn converge crescentemente para f2, ok? Bom, então, haja vista que isso daqui converge crescentemente para f1 e ψn converge crescentemente para f2, não é difícil a gente ver que a soma, né, φn mais ψn converge crescentemente para f1 mais f2, ok? Não é difícil a gente ver isso. Logo, a gente pode aplicar o teorema da convergência monótona algumas vezes. Observa só. Perceba, a integral de f1 mais f2 de μ, a gente está falando o quê? A gente está falando da integral do limite de uma sequência crescente de funções que converge para ela, correto? Em L+. Então, pelo teorema da convergência monótona, eu estou usando o teorema da convergência monótona aqui, ó, teorema da convergência monótona. A integral do limite é igual ao limite das integrais, tá certo? Dessas funções aqui, porque converge crescentemente para essa soma aqui, beleza? Ora, mas aqui nós temos duas funções simples, e a gente sabe que, embora a gente ainda não saiba, justamente é o que a gente está tentando provar, né? Que a integral de uma soma de funções mensuráveis é igual à soma dessas integrais, embora a gente ainda não saiba isso, porque a gente está querendo provar isso, essa é a tese desse teorema, quando trata-se de funções simples, a gente sabe que sim, que isso é verdadeiro, ok? Porque a gente fez a gente enunciou esse resultado na aula anterior. Então a gente sabe que quando para cada n fixo aqui, que aqui eu percebo que o n está fixo, né, indo para infinito, para cada n fixo, a integral de φn mais ψn é a mesma coisa que a integral de φn mais a integral de ψn, ok? Porque, relembro, a gente sabe que a integral ela abre na soma quando você está tratando de funções simples, ok? Ora, mas aí você pode usar novamente o teorema da convergência monótona aqui, porque o limite dessas integrais é igual ao limite de f1, porque φn converge crescentemente para f1, e o limite dessas integrais é igual ao integral de f2, porque ψn converge crescentemente para f2. Ou seja, provamos que a integral da soma é de fato a soma das integrais, quando você tem pelo menos uma soma de duas funções, ok? Bom, na verdade, isso prova mais, né? Isso prova que para qualquer quantidade finita, o resultado vale. Por quê? Porque você pode provar por indução finita, usando isso daí que eu acabei de provar, ok? Então, a gente já sabe que para qualquer soma finita, essa expressão ela é verdadeira, ok? O que a gente não sabe é quando você tem agora uma soma infinita, e é isso justamente que a gente vai tentar responder agora, tá? Então vamos considerar agora uma sequência de funções em L+, uma sequência, portanto, infinita de funções, né? E vamos chamar de Gn a enésima parcela, a enésima entrada da sequência das somas parciais dessa sequência. Veja, você tem a sequência Fn,
você tem associada a essa sequência a sequência das somas parciais. Então, quem que é a função G1? É igual a F1. Quem que é a G2? É F1 mais F2. Quem que é G3? F1 mais F2 mais F3. De maneira geral, quem que é Gn? É a soma das FKs para todo K entre 1 e N, ok? Então a gente está falando do enésimo termo da sequência das somas parciais associadas a essa sequência aqui. Bom, então perceba uma coisa. Por um lado, Gn é por si só uma sequência de funções em L+, né? Porque para cada N fixo, Gn é a soma de funções em L+, e, portanto, ela também está em L+, ok? Além disso, pessoal, como a f ela é definida aqui no enunciado como sendo justamente a soma, quando n vai de 1 até infinito, de Fn, então, pela definição, na verdade, do que vem a ser isso, né? Porque vamos lembrar que essa notação que a gente usa, né, de somatório de Fn para n indo de 1 até infinito, isso daqui nada mais é do que uma notação que a gente usa para simbolizar isso daqui, olha. Para simbolizar o limite, quando n vai para infinito, da soma de Fk, quando k vai de 1 até n. E isso daqui nada mais é do que o Gn. Então, realmente, o limite de Gn é igual a f, né? Porque a f a gente definiu dessa forma, ok? Então, não é difícil aqui a gente perceber que realmente Gn é uma sequência que converge para f, ok? E mais do que isso, é uma sequência que converge crescentemente. Na verdade, ela é monótona. Essa sequência Gn ela é monótona. Por que ela é monótona? Porque eu sei que as minhas funções, todas as fk's, para k natural, trata-se de uma função não negativa, porque está em L+. Então, quando você considera Gn e Gn mais 1, você pode escrever, né, a Gn mais 1 como sendo, pela sua definição, Gn mais Fn mais 1. Como essa função é não negativa, isso aqui é maior ou igual do que Gn. Então não é difícil a gente ver que realmente Gn é uma sequência monótona, crescente, na verdade. Na verdade não é que ela é crescente, ela é não decrescente, ok? Mas de qualquer forma, você pode afirmar que Gn é uma sequência não decrescente, ok? Logo, você pode usar novamente o teorema da convergência monótona para você verificar o seguinte, veja. Gn é uma sequência que converge para f. Então, pelo teorema da convergência monótona, que é o que a gente está usando aqui, já que Gn é uma sequência de funções mensuráveis em L+, que converge crescentemente para f, então a integral da f é igual ao... ou seja, a integral do limite... A integral da f nada mais... Aliás, aqui eu estou usando... Isso aqui é só a definição da f, tá? É aqui que eu vou usar o teorema da convergência monótona. A integral da f nada mais é do que a integral do limite da Gn, né? Porque o Gn é uma sequência que converge para f, mas a integral do limite é igual ao limite das integrais pelo teorema da convergência monótona, ok? Agora aqui a gente usa a definição de Gn, né? Gn é a soma dos fk's para k indo de 1 até n, e aí então você está com o limite quando n vai para infinito dessa integral aqui, da integral da soma dessas funções. Só que essa soma é uma soma finita, e a gente já provou na primeira parte da demonstração que quando você tem uma soma finita, a integral ela abre. Então, a integral da soma é a soma das integrais, ok? Então, essa igualdade aqui ela é justificada pela primeira parte da demonstração, ok? E aí, portanto, então a gente está que a integral da f de μ é igual ao limite da soma das integrais das fk's, tá certo? E aí, no final das contas, essa aqui você está com o limite... Veja, isso daqui é uma sequência de números reais estendidos. E a notação, você está calculando o limite quando n vai para infinito. Então, no final das contas, esse valor aqui, isso daqui, corresponde justamente à soma da série associado a esses números reais estendidos aqui, que são os números integral de fk de μ, tá certo? Então, por definição, né, na verdade, a notação que você tem para simbolizar esse limite aqui é justamente essa daqui, né? Que é a série, né, das integrais. Isso aqui é uma série de números reais estendidos. Ok? Então, no final das contas, a gente foi capaz de provar que a integral da soma é igual à soma das integrais e era o que a gente queria. Tudo bem, pessoal? Então, enfim, como consequência do teorema da convergência monótona, a gente já sabe que integrais de somas de funções mensuráveis, seja essa soma finita ou infinita, desde que seja enumerável, obviamente, né? Ela é igual à soma das integrais, ok? Desde que essas funções sejam mensuráveis e não negativas, isso é importante também. Ok, pessoal? Muito bem, então agora vamos ver uma proposição que basicamente é assim, olha, vocês percebam que nos enunciados aí, por exemplo, do teorema da convergência monótona, né,
a gente sempre fala, seja fn uma sequência que converge pontualmente para f, né? Ou seja, quando você fala que fn converge para f pontualmente, isso significa que para todo x minúsculo pertencente ao domínio, que é o x maiúsculo, fn de x é uma sequência que converge para f de x. Isso para todo x, ok? Mas a gente percebe, na verdade, né, percebeu-se que você pode afrouxar essa hipótese. E ao invés de você pedir que essa convergência se dê sempre, que essa convergência se dê quase sempre. Por quê? Quando você olha para medidas, medidas não enxergam conjuntos de medida nula. Então, se você abrir mão dessa hipótese para pontos que pertencem a um conjunto de medida nula, você não vai alterar o resultado, porque no final das contas, uma medida μ não enxerga um conjunto que tenha medida μ nula, ok? E o que nos permite, de fato, a gente enunciar, por exemplo, o teorema da convergência monótona, substituindo a convergência pontual pela convergência quase sempre, é justamente essa proposição aqui, tudo bem? A proposição 3.16 que fala o quê? Se você tem f uma função em L+, né, uma função mensurável não negativa, então a integral dela é zero se e somente se a f é igual a zero μ quase sempre. Ou seja, se a integral de uma função é zero, então isso significa que essa função ela é nula para todos os pontos de x, exceto possivelmente em um conjunto de medida nula. E a recíproca é verdadeira. Se você tem uma f que é uma função nula, quase sempre, igual a zero quase sempre, então a integral dela também é zero. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos demonstrar isso daqui. Bom, lembra que eu já falei para vocês que vários resultados a gente prova assim, olha, você quer provar que um certo resultado vale para funções mensuráveis. Ok, pois então primeiro prove para funções simples e depois por um processo limite você passa para funções mensuráveis. Porque você sabe que toda função mensurável pode ser aproximada por uma função simples, né? Desde que ela seja não negativa. A gente já viu isso. Então aqui não vai ser diferente, olha. Considera, o que acontece? Se a f for uma função simples, o resultado é óbvio. Por que o resultado é óbvio, né? Porque se você imaginar que a sua função f, ela é a função, vamos pensar no caso mais simples possível, tá certo? Porque quando a função é simples, ela é, na verdade, uma generalização quase que imediata disso que eu vou falar aqui. Imagina que você tem uma função característica de um conjunto, ok? Que é um exemplo de uma função simples. É claro que não é a mais geral possível, mas todas as parcelas de funções simples se comportam dessa forma aqui. Então, se você pensar que f é uma função característica de um conjunto, então é fácil você ver que, por exemplo, se essa função ela é igual a zero quase sempre, isso significa que esse conjunto E, ele é um conjunto cujo complementar dele tem medida nula. Aliás, né? Função característica de E. Quer dizer, se essa função f, se isso daqui é igual a zero μ quase sempre, o que isso significa? Isso significa que existe um conjunto f pertencente a M com medida nula, tá certo? De tal forma que a função f, que no final das contas é a função característica de E, ela é igual a zero em f complementar, ok? Ou seja, no final das contas, o que você está falando é que esse conjunto aqui, E, ele é um conjunto que tem que ter medida nula, grosso modo. Basicamente é isso que você está dizendo. Na verdade, você nem precisa olhar para esse daqui que eu acabei de falar para vocês. Até estaria correto, mas o jeito mais simples de explicar isso é o seguinte, olha. Se você tem uma função característica de um conjunto e você sabe que ela é igual a zero μ quase sempre, então isso implica que o E ele é um conjunto que tem medida nula. Tá certo? Por quê? Porque a única chance da função f ela ser diferente de zero é quando você está em cima de E, porque aí ela vale 1. Ora, mas então se o E tivesse medida positiva, então essa função ela valeria 1 em um conjunto de medida positiva, contradizendo o que está sendo dito aqui. Tá certo? Então medida de E é zero. Então quando você olhar no final das contas para a integral de f de μ, você vai estar olhando para a integral função característica de E de μ. Isso daqui nada mais é do que a medida de E pela definição, e isso daqui é zero. Então, essa implicação aqui, ela é direta quando você tem uma função simples, ok? Reciprocamente, se você souber que a integral de uma função, se você souber que a integral de uma função f, que por sua vez é a função característica de um conjunto, é zero, então o que você está falando, na verdade, é que a medida de E é zero. Porque essa integral é justamente igual à medida de E. Ou seja, isso aqui implica que a função f ela é igual a zero μ quase sempre. Então, realmente é óbvio que esse resultado é verdadeiro quando você tem uma função simples. Ok?
Fiz aqui para a função característica, quando for uma função simples eu deixo para vocês pensarem, embora seja uma coisa imediata a partir disso aqui que eu fiz. Ok? Muito bem. E aí? E quando você tem uma função genérica, né? Então observa só, se você tem, vamos pegar então f, uma função em L+, qualquer, ok? Bom, e aí vamos tentar provar essa equivalência. Então imagina que você tem uma função que ela é igual a zero mi quase sempre. E você quer provar que a integral dela é zero. Observa só, lembre-se, a integral de f é o quê? É o supremo das integrais de funções simples que estejam abaixo da f e sejam não negativas, ok? Então se você pega uma dessas funções em L+, que são simples, que estão entre 0 e f, ora, como a f é igual a zero mi quase sempre, então é óbvio que a φ também é igual a zero mi quase sempre. Porque naquele conjunto de medida, naquele conjunto cujo complementar tem medida nula, aonde a f vale zero, a φ também vale zero, ok? E é por esse motivo que a φ também vale zero mi quase sempre. Ora, mas a gente já verificou que quando você tem uma função simples, o resultado se verifica, ou seja, se você tem que φ é uma função identicamente nula mi quase sempre, então isso significa que a integral dela é zero. Ok? Então, quando você for calcular esse supremo aqui, você vai estar calculando o supremo em cima de um conjunto que só tem um número real, que é o número real zero. E o supremo desse conjunto quem que é? Ora, é o próprio zero. Ou seja, realmente, se você tem uma função em L+, que é igual a zero mi quase sempre, então a integral dela é igual a zero, ok? Portanto, a gente provou essa implicação quando você tem f uma função qualquer, ok? Agora vamos tentar provar a recíproca. Então vamos considerar agora, vamos supor agora que f é uma função em L+, ainda não negativa, né, obviamente, e que a integral dela vale zero, ok? Bom, se você sabe que a integral vale zero, o que acontece? A gente quer provar que a f é igual a zero mi quase sempre. Então como é que a gente vai fazer essa parte da demonstração? A gente vai provar por contradição, ok? Então vamos supor por absurdo que seja falso que a f é igual a zero mi quase sempre. O que isso significa? Isso significa que existe, né, por hipótese de contradição, um conjunto de medida positiva onde a f não vale zero, onde a f vale alguma coisa positiva. Tudo bem? Isso é verdadeiro, mas a gente vai usar esse fato que eu acabei de falar de maneira indireta, porque olha só, vamos definir aqui um conjunto En, que é justamente o conjunto dos elementos de x onde a f é maior ou igual do que 1 sobre n. Então perceba que nesse conjunto aqui a minha f é uma função positiva, né? Porque é maior ou igual do que 1 sobre n, que por sua vez é positivo. Então o que acontece? Por hipótese de contradição, haja vista que a f ela é uma função, haja vista que eu estou supondo que é falso que a f seja igual a zero mi quase sempre, então para algum n suficientemente grande, esse conjunto mi de En vai ser positivo. Esse conjunto mi de En vai ter medida positiva. E por quê? Porque se você supor por contradição que para todo n natural mi de En é sempre igual a zero, então isso significaria que para todo x natural, para todo x pertencente a x, perceba só uma coisa, deixa eu fazer aqui um rascunho para a gente entender direitinho. Por que existe um n grande o suficiente de tal forma que a medida de n é positiva? Porque se você supusesse que para todo n natural a medida de En é igual a zero, então o que acontece? Perceba que para todo n natural, a medida de n é igual a zero. O que isso significa? Significa que se você pega, por exemplo, esse conjunto E, que é igual à união dos En's, ok? Então, esse conjunto E aqui, ele também teria medida nula, porque ele seria uma união inumerável de conjuntos de medida nula. Então, isso implicaria que a medida desse conjunto E, ela é nula, tá certo? Então, o que acontece? Quando você olha para o complementar desse conjunto, quando você olha para o E, quando você pega um x que pertence a E complementar, então você vai estar olhando para quê, né? Você sabe que se o x ele pertence a E complementar, então o que você sabe? Que esse x ele pertence, quem que é o complementar desse cara aqui? Ora, o complementar da união vai ser a interseção dos complementares. Ok?
Então você sabe que esse x que você pegou, ele é um x que ele está no complementar de cada um dos ENs. Ou seja, o que você sabe? Você sabe que f de x, ele não satisfaz isso para todo n. Ou seja, f de x é estritamente menor do que 1 sobre n para todo n natural. Ok? Ou seja, o que isso significa? Isso significa, no final das contas, que a f tem que ser zero. Porque se a f é maior ou igual do que zero e menor do que 1 sobre n para todo n natural, então isso aqui vai implicar que a f de x é zero. Ou seja, o que a gente acabou de encontrar? Se você supor que essa afirmação aqui, olha, se você supor que essa afirmação, que eu estou aqui ressaltando, se você supor que essa afirmação é falsa, você vai chegar numa contradição. Por quê? Porque no final das contas você achou um conjunto de medida nula, de tal forma que no complementar dele a f vale zero. Ou seja, o que isso aqui significa? Isso tudo aqui iria significar que a f é igual a zero mi quase sempre. Ora, mas você não está supondo que isso é falso? Você está supondo que é falso que f é zero mi quase sempre. Então é por esse motivo que tem que existir um número natural grande o suficiente de tal forma que a medida do n é positiva. Porque se você supor que vale o contrário disso, você vai chegar numa contradição com a sua hipótese, tá certo? Então, realmente existe um número natural. É assim, desde que você suponha, né, que a tese que você está querendo provar é falsa, então você sabe que existe um n natural grande o suficiente de tal forma que mide n é positivo. Ok? Logo, o que acontece? Enfim, espero que tenha ficado claro. Isso é um pouco confuso, mas espero que tenha ficado claro. Logo, o que acontece? Então você sabe que a medida de n, existe algum n grande o suficiente de tal forma que a medida de n é positiva. Ok? Então, você percebe o quê? Que f é uma função maior ou igual do que 1 sobre n vezes a função característica de n. Por que isso aqui é verdadeiro? Porque, veja bem, quando você olha aqui, quando você sabe que você está em cima do en, olha para a função que está do lado direito. É assim, vamos verificar se realmente essa desigualdade é verdadeira. Faz assim, pega um x que não está em en. Bom, se o x não está em en, o lado direito dessa desigualdade é igual a zero, porque a função característica dele vai ser zero. E você sabe que a f é maior ou igual do que zero. Então, essa desigualdade é verdadeira, desde que você aplique pelo menos nos x que não estão em en, tá? E quando o x está em en? Ora, se o x pertence a n, isso daqui vai dar 1. E aqui você tem 1 sobre n. E aí a pergunta que você se faz é, quando você pegou um x em n, é verdadeiro que f de x é maior ou igual do que 1 sobre n vezes 1? Sim, porque a condição para o x estar em n é justamente que isso aqui valha. Tá certo? Então, essa desigualdade aqui, ela é óbvia, na verdade. É pela definição do en, tá? Então a gente pode afirmar sem medo que a f é maior ou igual do que isso daqui, para todo x pertencente a x. Dessa forma, quando você vai calcular a integral de f de mi, ora, já que f é uma função maior ou igual do que essa, então você sabe que a integral da f é maior ou igual do que a integral dessa função aqui. Tá certo? Foi o que eu escrevi. Ora, mas isso aqui é uma função simples. Então, como é que você calcula integrais de funções simples? Isso aqui vai ficar 1 sobre n, que multiplica a medida de n. Só que isso daqui é um número positivo, porque medida de n, você está supondo que é um número, você sabe que é um número positivo para um n suficientemente grande, e 1 sobre n também é. Então, você chegou... quando você supôs, por absurdo, que era falso, que a f era igual a zero mi quase sempre, você chegou numa contradição com a sua hipótese, que é justamente que a integral de f é zero, porque você chegou à conclusão que ela é positiva. Ou seja, isso significa que o que você supôs que era falso, de fato é verdadeiro. Ou seja, na verdade, se a integral de f é igual a zero, então é porque sim, a f é igual a zero mi quase sempre. Ok, pessoal? Então, isso daí prova esse teorema, tá? Então, a integral de uma função em L mais é zero, sei somente se essa função é igual a zero mi quase sempre. E aí? E as implicações desse resultado, que de fato é o que tem de mais importante aqui para a gente verificar, tá certo? Bom, a primeira delas aqui é esse corolário 3.17 que fala o seguinte, olha. O corolário 3.17 fala assim: se você tem fn, uma sequência em L+, e f, uma função em L+, de tal forma que fn converge crescentemente para f quase sempre, ou seja,
Imagina que existe um conjunto E com medida do complementar nula, de tal forma que nele fn de x converge crescentemente para f de x. Então, a integral do limite é o limite das integrais. Ou seja, isso daqui, pessoal, nada mais é do que uma versão um pouco mais forte, porque a hipótese é mais fraca, né? E num teorema, quanto mais fraco a hipótese, mais forte é o teorema, porque você está pedindo, você com menos, você está conseguindo provar a mesma coisa. Então, a gente aqui, esse corolário nos dá uma versão mais forte do teorema da convergência monótona. Basicamente é isso, porque você tem as mesmas hipóteses do teorema da convergência monótona, só que você não está supondo que a convergência se dá pontualmente, ela se dá quase sempre, tá certo? É só isso. E aí, como é que a gente prova isso, né? Bom, o que a gente sabe é assim, quando você tem convergência pontual, então você sabe que você pode usar o teorema da convergência monótona. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma modificação nas funções em questão para que a gente possa aplicar o teorema da convergência monótona e quando a gente faz essas modificações, a gente tem que tomar o cuidado de modificar essas funções de tal forma que as integrais delas não sejam alteradas. E que o que o teorema anterior fala para a gente é que desde que você modifique uma função em um conjunto de medida nula, você não modifica a integral dessa função. Basicamente é isso, ok? Então perceba só, você sabe que fn de x converge para f crescentemente quase sempre. O que isso significa? Significa que existe um conjunto x, existe um conjunto E em M, cuja medida do complementar é nula, tá certo? De tal forma que, nesse conjunto, a convergência se dá. Ou seja, para todo x em E, lembrando que E é um conjunto cujo complementar tem medida nula, fn de x converge para f de x, ok? Então, o que acontece? Perceba só, essa função f e essa função f vezes característica de E é uma função que elas diferem possivelmente apenas no complementar de E. Porque em E, f vezes característica dá a própria f, porque característica de E em E dá 1. Correto ou não? Então, essas funções, essa diferença aqui, ela só tem chance de ser diferente de zero se você tiver no complementar de E. Ora, mas o complementar de E é um conjunto de medida nula. Então você pode afirmar que essa função ela é igual a essa daqui, μ quase sempre, ou seja, quase sempre com respeito à medida μ. Ou seja, né, f menos f vezes característica de E é igual a zero μ quase sempre. Perceba, né, pessoal, como é que isso aqui, no final das contas, isso aqui é equivalente a você falar que a f é igual a f vezes característica de E, μ quase sempre. Mesma coisa, ok? E pelo mesmo motivo, pessoal, isso aqui também acontece. Você sabe que como a única chance dessa função aqui ser diferente de zero é se você tiver no complementar de E, mas o complementar de E é um conjunto de medida nula. Então você pode afirmar que essa diferença aqui é igual a zero μ quase sempre. Ou seja, fn é uma função igual a fn vezes característica de E, μ quase sempre, ok? Dessa forma, a integral de f, haja vista que essa função é igual a essa μ quase sempre, então essa integral é igual a essa integral aqui. Por quê, né? Você fala, puxa, mas o enunciado do teorema anterior não fala isso. Tá bom, o enunciado do teorema anterior fala assim, a integral de uma função é zero, sei somente se essa função é igual a zero μ quase sempre. Tá aqui, essa função é igual a zero μ quase sempre. Então o que eu sei? Eu sei que a integral de f vezes f característica de E, de μ, é igual a zero. Ah, então tá bom. Então você pega, abre na soma, porque você já sabe que você pode fazer isso, tanto na soma quanto na diferença, e aí você vai ganhar que a integral de f de μ é igual à integral de f vezes característica de E de μ. Então, por esse motivo que vale essa desigualdade aqui. Tudo bem? Essa igualdade aqui. Ok, pessoal? Então, você sabe que a integral de f é igual à integral dessa função. Só que tem uma coisa. Essa função aqui, ela é o limite dessa sequência de funções aqui. Por quê? Observa só. Você sabe que para todo x pertencente a E, fn de x converge para f de x. Então, se você tem um x que pertence a E, então você sabe que f de x, que por sua vez você pode escrever como sendo f de x vezes função característica de E aplicada em x, isso daqui é igual ao limite de fn de x, que por sua vez você pode escrever como fn de x vezes característica de E aplicada em x, porque se você está em E, esse número é 1 e esse número também. Então, para todo x em E, realmente essa sequência converge para essa função.
Ah, tá bom, e quando você não está em E? Ora, se você não está em E, então você sabe que f de x vezes característica de E aplicada em x vai ser zero, que por sua vez também é igual a fn de x vezes característica de E aplicada em x. Porque você está fora do E, isso aqui dá zero, isso aqui também. Então você pode afirmar também que quando x não pertence a E, essa sequência converge para esse ponto, porque vai ser uma sequência constante. Ok? Então realmente, essa sequência aqui, essa sequência de funções aqui, ela converge crescentemente para essa função. Ora, então pelo teorema da convergência monótona, a integral do limite, que é o que está escrito aqui, é igual ao limite das integrais, ok? E aí, novamente, você percebe que como essa função é igual a essa μ quase sempre, então você sabe que a integral dela é igual à integral de fn. Portanto, o limite também vai ser. Ou seja, integral de f de μ é igual ao limite das integrais de fn de μ. Ok, pessoal? Logo, o que a gente conclui aqui é que pelo teorema da convergência... o que a gente conclui aqui é que nas hipóteses do teorema da convergência monótona, você não precisa que a sequência de funções convirja pontualmente para aquela função f, crescentemente, né? Basta ela convergir quase sempre, desde que seja crescente também. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Vamos prosseguir. Bom, então aqui eu estou falando um pouco, nesse comentário aqui, eu estou falando um pouco de algo que eu já falei para vocês, né? Que é o seguinte. Teoremas como esse, que é o teorema da convergência monótona, eles nos oferecem condições sobre as quais a gente pode comutar o limite com a integral. Já falei isso para vocês. Então, a primeira coisa que a gente pode parar para pensar é o seguinte: poxa, lá no teorema da convergência monótona, a gente exige que a sequência fn converja crescentemente para f. Uma pergunta que fica é: essa condição de essa convergência ser monótona, ela é essencial? Ou seja, será que não dá para provar esse teorema tirando essa condição? É uma pergunta muito válida, tá? E a resposta é não. Essa condição ela é essencial porque se você tirá-la, o teorema passa a ser falso. Você consegue dar exemplos, e a gente vai fazer isso agora, de sequências de funções que convergem pontualmente para uma outra, tá certo? Para uma outra função, e a integral do limite não é igual ao limite das integrais. Quer ver um exemplo? Olha só. Olha aqui para esse contra-exemplo, ó. Então, o seguinte contra-exemplo mostra que a hipótese da convergência C crescente, ela é de fato essencial, ok? Como é que a gente prova isso? Olha só. Olha para a sequência fn dada pela função característica do intervalo. Então, tudo aqui está acontecendo na reta, com a medida de Lebesgue na reta, tá certo? E a gente está olhando para fn como sendo a função característica do intervalo n mais 1, beleza? Bom, primeiramente você pode afirmar que fn converge para zero. Na verdade, assim, o que eu estou querendo dizer com isso é assim: fn de x converge para zero para todo x pertencente a R, tá? Por quê? Ora, quando você for... Deixa eu tirar... meu rosto fica na frente. Quando você olhar aqui na reta, né, para essas funções aí, como é que são essas funções? Essas funções são assim. Primeiro o intervalo de 0 até 1, depois o intervalo de 1 até 2, depois 1 até 3, depois de 2 até 3, depois de 3 até 4, 4 até 5. Se você fixa um x pertencente a R, qualquer, independente de quem ele seja, esse x ele vai estar em um dos elementos dessa sequência, na verdade assim, ele vai estar em um intervalo do tipo n mais 1, e depois para os outros valores de n maiores ou iguais do que maiores estritamente do que esse n para o qual ele pertence, ele não vai estar mais em nenhum deles. Então quando você for calcular f, imagina que você saiba que esse x ele pertence ao intervalo n0 mais 1, ok? Quando você for calcular fn de x para qualquer n maior do que o n0, você sabe que isso aqui vai dar zero, porque o x não vai mais pertencer àquele intervalo. Porque esses intervalos andaram, esse intervalo andou para frente e não volta mais, ok? Então, não é difícil a gente ver que realmente fn de x converge para zero, porque para todos os n's, exceto exatamente em um deles, você sabe que como é que se diz? Você sabe que esse fn é diferente de zero, porque em todos os outros vai ser igual a zero, ok? Então essa sequência realmente converge para zero pontualmente em R. Na verdade é para R em R+, tá? Porque como você está com n natural,
Então você pode falar isso daqui em R+, tá bom? Que é o conjunto dos números reais positivos, né? Então veja, você tem uma sequência que converge pontualmente para zero num conjunto. Para a tese do teorema da convergência monótona ser válido nesse caso, teria que ser verdadeiro que a integral do limite em cima de R+, é igual ao limite das integrais. Correto ou não? Com respeito à medida de Lebesgue aqui. Ora, só que tem uma coisa, quando n vai para infinito. A integral da função nula é zero, enquanto que a integral dessa função aqui vai ser o quê? Ora, você está trabalhando com uma função característica de um conjunto, a integral dela vai ser a medida de Lebesgue do conjunto. Qual que é a medida de Lebesgue do intervalo n mais 1? É 1, que é o comprimento do intervalo. Então, o limite disso daqui é o limite da sequência constante igual a 1, que por sua vez é 1. E aí eu pergunto, 1 igual a 0? Não. Então, não é verdadeiro a tese do teorema da convergência monótona se você tirar essa hipótese de que a f converja crescentemente para f. Então, o problema dessa sequência aqui é que, embora ela converja para zero, ela não converge crescentemente para f, e esse que é o problema. Tudo bem, pessoal? Então, vamos ficar atento a isso, tá? Aquela hipótese do teorema da convergência monótona é essencial. Não dá para tirar, tudo bem? Até você pode, sim, obter situações nas quais a convergência não é monótona, e mesmo assim a integral do limite é o limite das integrais, mas aí você tem que supor outras coisas a respeito da sequência. Por exemplo, a gente vai ver isso provavelmente sem ser na aula que vem na outra, quando for estudar o teorema da convergência dominada de Lebesgue. Ok, pessoal? Bom, então o fato a tese do teorema da convergência, você não pode comutar limite com integral sempre, tá certo? Mas tem uma das desigualdades, né? Digamos assim, você quer saber se a integral do limite é tanto maior ou igual quanto menor ou igual que o limite das integrais. Então a resposta não, isso nem sempre é verdadeiro. Mas tem uma dessas desigualdades que sim é sempre verdadeira, ok? Uma das desigualdades é sempre verdadeira. E quem enuncia isso pra gente, pessoal, é o lema de Fatou. Olha, esse lema aqui é assim. Para quem for estudar, dependendo da área da matemática que você vai estudar no seu mestrado e possivelmente no seu doutorado, você vai usar o lema de Fatou todo dia, certo? Quem estuda análise matemática, seja ela estudando análise harmônica, teoria da aproximação, equações diferenciais parciais, ok? Quem estuda esse tipo de coisa desde um ponto de vista teórico, usa o lema de Fatou todo dia, ok? Então esse teorema é muito importante, é extremamente importante, ok? O lema de Fatou, ele fala o quê? As hipóteses dele, é muito pouca coisa as hipóteses dele, tá? Imagina que você tem Fn uma sequência em L+. Então perceba, não é uma sequência qualquer. É uma sequência de funções não mensuráveis, é uma sequência de funções mensuráveis não negativas. Isso é extremamente importante. Se você estiver trabalhando com uma sequência de funções que pode mudar de sinal, você não sabe se a tese do lema de Fatou é verdadeira, ok? Não se esqueça desse sinal de mais aqui. Essas funções são não negativas, beleza? Então, para toda sequência de funções não negativas, portanto, sequência de funções em L+, a integral do lim_inf é sempre menor ou igual do que o lim_inf da integral. Ok? Aí vocês percebem o seguinte, olha aqui, eu não sei se essa sequência Fn converge para alguma coisa, porque isso daqui não está na hipótese, mas o lim_inf dela sempre está bem definida, porque lembra que para cada x fixo, Fn de x é uma sequência em R estendido, e em R estendido toda sequência admite lim_inf e lim_sup. Na pior das hipóteses vai ser igual a menos ou então a mais infinito, mas que existe, existe, ok? Então aqui está perfeito, a integral do lim_inf de Fn é sempre menor ou igual que o lim_inf da integral, ok? Em particular, se você souber que Fn converge para f, se você souber que a Fn converge para f, então isso significa que a integral da f, que é o limite, é menor ou igual do que o lim_inf das integrais, ok? Mas como você não sabe se a Fn converge para alguém, então o que você pode afirmar é que a integral do lim_inf é menor ou igual do que o lim_inf das integrais. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz aqui essa demonstração. Bom, essa demonstração aqui é o seguinte. Primeiramente, a gente precisa relembrar o que é o lim_inf de uma sequência, tá? Isso estava lá nas preliminares, a gente viu na primeira aula, né? Então a gente deve dar uma retomada nisso daí, eu vou fazer isso com vocês agora. Muito bem, pessoal, então como nessa demonstração a gente tem o conceito de lim_inf envolvido, né, e haja vista que a gente viu isso
lá na primeira aula, nas preliminares, então vamos dar uma relembrada no conceito de lim-inf, tá? Então imagina que você tem xn, uma sequência de números reais estendidos, ok? Então o que a gente definia como sendo o lim-inf dessa sequência xn, quando n ia para infinito? Bom, tinha duas formas de você fazer isso, né? Você definia primeiramente como sendo o supremo deixa eu só usar aqui a mesma notação que eu estou usando, né? O supremo, quando você faz o k pertencente a n, tá certo? Do ínfimo para n maior ou igual do que k de xn, ok? Isso era o lim-inf de xn. E como a gente sabia que essa sequência aqui era uma sequência não decrescente, então a gente sabe que esse supremo coincide com o limite. Então isso aqui nada mais é do que o limite quando k vai para infinito, tá certo? Do ínfimo de xn para n maior ou igual do que k. Beleza? Então, isso daqui que era o lim-inf de uma sequência de números reais estendidos. Beleza? Então, quando a gente está falando da integral do lim-inf de fn, a gente está falando do lim-inf de fn de x segundo essa definição aqui que eu acabei de passar para vocês. Ok? Então, muito bem. Observa uma coisa, olha. Para cada k maior ou igual do que 1, perceba que o ínfimo de fn para n maior ou igual do que k é menor ou igual do que fj para todo j maior ou igual do que k. O que eu estou falando aqui? O ínfimo de uma família de funções é menor ou igual do que cada um dos seus indivíduos. Isso aí é óbvio, tá certo? Então, dessa forma, como você tem essa função aqui que é mensurável e não negativa do lado esquerdo, sendo menor ou igual do que essa daqui, para todo j, então você sabe que a integral dessa é menor ou igual do que a integral dessa função para todo j, que é o que está escrito aqui embaixo. Olha. Tá certo? A integral desse ínfimo de fn para n maior ou igual do que k, com respeito a μ, é menor ou igual do que a integral de fj para todo j maior ou igual do que k. Ora, então o que a gente está falando é que esse número real aqui, olha, ele é uma cota inferior, tá certo? Para a família desses números reais aqui. Para a família dos números reais, integral de fj de μ, quando j é maior ou igual do que k. Ok? Dessa forma, pessoal, o que isso significa? Como o ínfimo de um conjunto ele é a maior das cotas inferiores, já que essa daqui é uma cota inferior, então isso significa que essa função, isso significa que esse número real estendido, ele é menor ou igual do que o ínfimo desses números aqui. Ou seja, do que o ínfimo, quando j é maior ou igual do que k, das integrais de fj de μ. Correto ou não? Entenderam? O que essa desigualdade fala para a gente é que esse número real estendido é uma cota inferior para o conjunto formado pelos seguintes números reais estendidos. Integral de fj de μ, quando você faz o j variar para todos os números naturais maiores ou iguais do que k. Ora, então já que essa função é uma cota inferior, então ela é menor ou igual do que o ínfimo dessa família, porque o ínfimo ele é, por definição, a maior das cotas inferiores. Ok? Então, o ínfimo desses números aqui ele é maior ou igual do que essa cota inferior, e é o que está escrito aqui. Beleza? Então, o que a gente ganhou no final das contas foi essa desigualdade aqui, depois a gente vai ver para que é que ela vai ser útil. Tudo bem? Mas já dá para perceber que está começando a querer aparecer coisas relacionadas ao lim-inf, né? Porque aqui tem o ínfimo para n maior ou igual do que k, a gente percebe que na definição do lim-inf também aparece isso aqui, né? Então, o que acontece? Olha, perceba que a sequência dos ínfimos de fn para n maior ou igual do que k, ela é uma sequência em L+, que converge crescentemente quando k vai para infinito para o lim-inf de fn. Veja, olha só. Essa sequência aqui, olha, ínfimo de xn para n maior ou igual do que k, é uma sequência que converge crescentemente para esse número real estendido aqui. Porque lembra que eu falei para vocês que isso daqui, essa sequência de números reais é uma sequência de números reais indexada em k, tá? É uma sequência não decrescente. Como ela é não decrescente, então o limite dela é igual ao supremo dela, beleza? Então, esses números aqui, olha, ínfimo de fn para n maior ou igual do que k, é uma sequência em L+, que converge crescentemente para esse número real estendido aqui. Logo, pelo teorema da convergência monótona, então, já que essa sequência de funções está convergindo para essa função, que isso aqui é uma função, certo? Para cada x você aplica isso aqui num x e aqui também. Então, já que essa sequência de funções em L+, converge crescentemente para essa, então a integral
a integral do limite da sequência, quem que é o limite dessa sequência? É esse número aqui, é essa função aqui. Então, a integral do limite, que é justamente a integral dessa função, que está aqui do lado esquerdo, é igual ao limite das integrais dessas funções, que está escrito aqui. Correto ou não? Só que a gente já tinha feito uma estimativa e percebido que para cada k fixo, essa integral de ínfimo de fn para n maior ou igual do que k era menor ou igual do que o ínfimo dessas integrais para j maior ou igual do que k. Então, no lugar dessa integral aqui, eu vou colocar esse número real estendido aqui, ínfimo, porque eu sei que isso aqui é menor ou igual do que o que está do lado direito aqui. Ok? Então, eu sei que esse limite, eu sei que a integral do lim∞ de fn é menor ou igual do que o limite, quando o k vai para infinito, do ínfimo dessas integrais aqui. Ok? Ora, ocorre que, por definição, novamente, de lim∞, que está escrito aqui, tá certo? Aqui em cima, quando você tem o limite, quando k vai para infinito, do ínfimo para j maior ou igual do que k, de uma sequência, do jésimo termo de uma sequência de números reais estendidos, que no caso é a sequência formada pela... é a sequência que pega j e leva na integral de fj, com respeito a μ. Então, isso aqui, por definição, o limite do ínfimo disso é o lim∞ da integral do fn. Olha aqui na definição. Esse xn aqui, pessoal, eu estou tomando agora como sendo a sequência xn para mim, eu estou tomando como sendo a sequência integral de fn de μ. Essa aqui que é a minha sequência agora. Certo? Então, se eu substituir aqui o xn por isso, eu vou ficar com o quê? Limite, quando k vai para infinito, do ínfimo para j maior ou igual do que k, da integral de fj. Eu posso... professor, mas aqui está escrito o ínfimo de xn para n maior ou igual do que k. O índice que está aqui pode ser j desde que seja o mesmo que está aqui. Pode ser j, pode ser l, pode ser m, pode ser qualquer coisa que vocês quiserem. Só não pode ser o k porque eu já estou usando aqui. Certo? Então não tem problema nenhum de aqui eu estou usando j e aqui a gente está usando n. O símbolo que você usou para denotar a variável não interessa qual que é. Tudo bem, pessoal? Então, por esse motivo, novamente, enfim, pela definição de lim∞, você ganha aqui a integral do lim∞ de fn é menor ou igual do que o lim∞ da integral de fn. Tá? Então, esse daí é o lema de Fatou. Um lema extremamente importante e que vocês precisam saber fazer a demonstração do lema de Fatou. Tá vendo essa demonstração que eu acabei de fazer com vocês? Vocês têm que saber fazer. Assim como vocês também têm que saber fazer a demonstração do teorema da convergência monótona. Eu costumo falar assim, teorema que tem nome, eles são mais importantes do que aqueles que não têm. Se ele tem nome é porque ele foi usado mais vezes, tá certo? Então ele tem uma importância maior. Então, teorema da convergência monótona, lema de Fatou, teorema da convergência dominada que a gente vai ver, todos eles são teoremas que vocês precisam saber a demonstração. Ok, pessoal? Muito bem, agora para finalizar, eu finalizo aqui, pessoal, só falando o seguinte. Peraí, isso. Só para finalizar, pessoal, tem um corolário aqui que eu queria falar para vocês a respeito dele, que é um corolário que basicamente ele fala exatamente o que fala o lema de Fatou, com exceção de que a hipótese dele é um pouquinho mais fraca. O lema de Fatou falava, se você tem... basicamente assim, né? Se você tem uma sequência fn, então a integral do lim∞ é menor ou igual do que o lim∞ da integral. Não é? Ora, quando você está falando do lim∞ de fn, o que é o lim∞? Ele é o limite de uma certa subsequência de fn. Então, é um limite pontual de uma subsequência de fn. Então, na hipótese, subentende-se que você está considerando que essa subsequência de fn ele tem que convergir pontualmente para o lim∞ de fn, correto? Aqui nessa hipótese a gente está pedindo algo mais simples, a gente está pedindo menos. A gente está pedindo que a sequência fn converja para f, porém apenas quase sempre. Ok? Então isso daqui é como se fosse uma versão mais fraca do lema de Fatou. Tudo bem? Pois bem, o que o corolário fala é, se você tem uma sequência em L+, que converge QTP, ou seja, em quase todo ponto de x, ou quase sempre em x, ou μ quase sempre em x, para uma certa função f, então a integral do limite é menor ou igual do que o limite da integral. Ok? Então, esse resultado aqui é muito parecido, quer dizer, é tem o mesmo espírito naquele que a gente fez uma generalização, naquele que a gente afrouxou um pouco as hipóteses do teorema da convergência monótona e agora a gente o faz para o lema de Fatou. Olha, sugiro que vocês façam isso daqui como exercício. Sugiro.
não é um bicho de 7 cabeças. Vocês vão usar basicamente a mesma ideia da demonstração no que diz respeito a você modificar as funções em conjuntos cujo complementar tem a medida nula, que você sabe que existe, né, onde as coisas acontecem, tá certo? Que a gente fez lá do teorema da convergência monótona. Então, qual que é o ponto de partida aqui? Ah, tá bom, Fn converge para Fmi quase sempre? Sim. Então, seja E um conjunto cuja medida do complementar é nula, de tal forma que Fn de x converge para f de x. Ora, você vai ter que usar esse conjunto E para modificar a função Fn, as funções Fn e a f, de maneira que você obtenha uma sequência de funções que converge pontualmente para uma outra. Em cima dessa, você pode usar o lema de Fatou, e aí você percebe que quando você modificou essas funções em conjuntos de medida nula, você não mudou o valor das integrais, e é por isso que vale essa desigualdade. Enfim, basicamente eu já falei como é que faz, é só escrever o que eu falei, tá bom? Mas isso é muito importante, tá, pessoal? Peço que vocês façam, eu possivelmente vou pedir alguma dessas coisas aqui em prova, tá? Porque seria algo muito interessante de se fazer. Beleza, pessoal? Bom, é assim, nesse capítulo de integração a gente começou falando de integração de funções. Na verdade, a gente começou falando de funções mensuráveis, agora a gente falou de integração de funções não negativas, a gente encerra isso aqui, e aí na semana que vem a gente vai ver integração de funções complexas. Tá legal, pessoal? Essa aula foi um pouco mais curta, porque a anterior foi um pouco cansativa, né? Um conteúdo um pouco pesado, né? E foi um pouco longa também. Acaba durando menos do que o que duraria se eu tivesse com vocês, porque eu não preciso ficar escrevendo na lousa, né? Já deixo escrito aqui para não ficar muito cansativo para nós dois, né? Para nós todos aqui. Enfim, desejo que vocês tenham uma boa semana de estudo aí. Tá legal? A gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.